Esse vídeo é definitivo sobre Value Investing. Se o seu objetivo é compreender realmente o significado de investimento em valor, irei apresentar os principais conceitos e definições sobre o tema, explicar o que é Value Investing e, principalmente, o que não é investimento de valor. Olá, bem-vindos ao canal, sou Rafael Disconzi. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimento e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostarem desse material. O investimento em valor é uma abordagem de investimento originalmente identificada nas décadas de 1920 e 1930 por Benjamin Graham e David Dodd. Desde então, a abordagem se desenvolveu e floresceu nas mãos de um grupo notável, mas relativamente pequeno, de investidores, sendo o mais famoso deles Warren Buffett, que foi aluno de Graham e Dodd no início da década de 1950. Conforme definido inicialmente pela dupla, o investimento em valor baseia-se em três características principais dos mercados financeiros. Primeira, os preços dos ativos financeiros estão sujeitos a movimentos significativos e inconstantes. O senhor mercado, a famosa personificação de Graham das forças impessoais que determinam o preço dos ativos a qualquer momento, aparece todos os dias para comprar ou vender qualquer ativo financeiro. Ele é um tipo estranho, sujeito a todos os tipos de mudanças imprevisíveis de humor que afetam o preço e que está disposto a fazer negócios. Segundo, apesar dessas oscilações nos preços do mercado dos ativos financeiros, muitos desses ativos têm valores econômicos subjacentes ou fundamentais, que são relativamente estáveis e podem ser medidos com razoável precisão por um investidor diligente e disciplinado. Em outras palavras, o valor intrínseco do ativo é uma coisa, o preço atual pelo qual está sendo negociado é outra. Embora o valor e o preço possam ser idênticos em um determinado dia, eles costumam divergir. Terceiro, uma estratégia de comprar títulos apenas quando seus preços de mercado estão significativamente abaixo do valor intrínseco produzirá retornos superiores no longo prazo. Graham se referiu a essa lacuna entre valor e preço como a margem de segurança. O ideal é que a diferença corresponda a cerca de metade e não menos de um terço do valor fundamental. Sua ideia era comprar $1 por 50 centavos. O ganho final seria grande e, mais importante, seguro. Começando com essas três premissas, o processo central de investimento em valor é surpreendentemente simples. Um investidor em valor estima o valor fundamental de um título financeiro e compara esse valor ao preço atual pelo qual o senhor mercado está oferecendo. Se o preço for inferior ao valor por uma margem de segurança suficiente, o investidor em valor compra esse título. Podemos pensar nessa fórmula como a receita base do investimento em valor de Graham e Dodd. O ponto no qual seus descendentes legítimos diferem um dos outros, em que cada um pode adicionar seu toque pessoal, é na maneira precisa como eles lidam com algumas das etapas envolvidas no processo. Seleção de ações para avaliação, cálculo de seus valores fundamentais, cálculo da margem apropriada de segurança exigida para cada proteção, decisão de quanto de cada ativo comprar, o que engloba a criação de uma carteira e inclui uma escolha sobre a quantidade de diversificação que o investidor deseja. Decisões de quando vender as ações. Essas não são decisões triviais. Buscar ativos vendidos abaixo do seu valor intrínseco é uma coisa, encontrá-los é outra bem diferente.
É porque os sucessores de Graham e Dodd criaram uma variedade de abordagens para essas tarefas que o investimento em valor permaneceu uma disciplina vital em todas as condições de mercado nas mais de 8 décadas, desde que Graham e Dodd publicaram pela primeira vez, no ano de 1934, o livro Security Analysis. Um resumo comum e sucinto do investimento em valor diz que seus adeptos procuram e compram apenas pechinchas, ativos vendidos por menos do que seus valores verdadeiros ou intrínsecos. Existe um problema com essa definição simples. Nenhum investidor racional admite procurar ativos vendidos por mais do que seu valor subjacente. Todo mundo está procurando comprar na baixa e vender na alta. Precisamos ter clareza sobre o que diferencia os investidores de valor verdadeiros de todos os demais que negociam nos mercados de ativos. Uma grande classe de investidores que obviamente não se qualificam são os analistas técnicos. Os técnicos ou grafistas evitam análises fundamentalistas de qualquer tipo. Eles não dão atenção ao ramo de negócios de uma empresa, a seu balanço patrimonial ou à sua demonstração de resultados. A natureza dos mercados de seus produtos ou qualquer outra coisa que possa interessar ao investidor fundamentalista de qualquer tipo. Eles não se importam com o valor econômico. Em vez disso, eles se concentram em dados de negociação, ou seja, os movimentos de preços e números de volume de qualquer ação. Acreditam que a história desses movimentos, refletindo a oferta e a demanda por aquela ação ao longo do tempo, traça padrões que eles podem analisar para inferir o movimento futuro dos preços. Criam gráficos para representar essas informações e os examinam em busca de sinais que irão prever como os preços oscilarão a seguir e, assim, permitir que eles façam uma negociação lucrativa. Por exemplo, os investidores de momentum extrapolam a tendência de preço atual, comprando ativos cujos preços estão subindo na expectativa de que continuem subindo. Às vezes, eles comparam o preço da ação do dia a uma linha de tendência composta de uma média móvel dos preços dos últimos 30, 90, 200 ou algum outro número de dias. Cruzar essa linha de tendência para cima ou para baixo pode indicar uma mudança de direção. Certamente, eles pretendem comprar na baixa e vender na alta. Mas baixo e alto aqui se referem aos preços anteriores e futuros do título, sem relação com seu valor intrínseco. Para investidores técnicos, o senhor mercado é único e sem igual. É também um tipo que se presta à negociação compra e venda no curto prazo. São pouquíssimos os operadores que ignoram as informações técnicas. Os adeptos de gráficos de hoje são muito mais propensos a usar algoritmos computadorizados, sofisticados, para detectar padrões e pesquisar esses padrões entre diferentes preços de ativos, em vez de focar o histórico de preço de um único ativo. Como a maioria dos técnicos, eles estão, na melhor das hipóteses, interessados secundariamente no valor econômico fundamental dos negócios subjacentes aos ativos. Mesmo quando nos voltamos para pessoas que legitimamente se veem como investidores fundamentalistas, preocupados com a economia real das empresas, cujos ativos eles compram, os investidores em valor do tipo Graham e Dodd são distintos. Podemos dividir a classe de investidores fundamentalistas em aqueles que se concentram em questões macroeconômicas e aqueles que se concentram na microeconomia de ativos específicos. Os macrofundamentalistas estão preocupados com fatores econômicos amplos que afetam o universo dos títulos como um todo, ou pelo menos em grandes grupos. Taxas de inflação, taxa de juros, taxa de câmbio, taxa de desemprego e taxa de crescimento econômico em nível nacional ou mesmo em nível internacional.
eles monitoram de perto as ações dos formuladores de políticas e agregam o sentimento do investidor e do consumidor. Usam suas informações para prever tendências econômicas e, em seguida, valem-se das previsões para decidir quais grupos de ativos, ou até mesmo questões individuais, têm maior probabilidade de ser afetados pelas mudanças que prevêem. Sua abordagem é muitas vezes referida como top-down, começando com a economia geral e indo para setores e papéis específicos. Como qualquer outro investidor, eles pretendem comprar na baixa e vender na alta, usando o que esperam ser suas previsões de qualidade superior para negociar antes que o mercado como um todo reconheça o que está acontecendo. Como regra, eles não fazem cálculos diretos do valor dos ativos individuais ou classes específicas de títulos, embora esses cálculos possam ser consistentes com uma abordagem macrofundamentalista. Embora existam alguns investidores em macro-valor famosos e bem-sucedidos, os investidores em valor na tradição de Graham e Dodge são basicamente microfundamentalistas. No âmbito da sociedade de microfundamentalistas, aqueles que analisam os fundamentos econômicos das empresas e olham para os ativos um por um, os investidores de valor na tradição de Graham e Dodge ainda são minoria. Uma abordagem mais comum para o investimento microfundamentalista considera o preço atual de uma ação ou outro ativo como um ponto de partida. Esses investidores estudam a história desse ativo, observando como o preço mudou em resposta a mudanças nos fatores econômicos que se pensa influenciá-los. Ganhos, condições do setor, lançamento de novos produtos, melhoria da tecnologia de produção, mudança de gesto, crescimento da demanda, mudanças na alavancagem financeira, novos investimentos em instalações e equipamentos, aquisições de outras empresas e alienações de linhas de negócio e assim por diante. Há mais do que o suficiente para examinar. Eles, então, tentam antecipar como as variáveis críticas nessa lista podem mudar, confiando em grande medida nas fontes da empresa e do setor, bem como em seu conhecimento mais geral. A maioria das previsões se concentra nos lucros da empresa. Os preços dos ativos incorporam a previsão agregada do mercado sobre os lucros futuros. Se esses investidores descobrirem que suas estimativas de ganhos futuros e outras variáveis importantes excedem as expectativas do mercado, eles compram os ativos. Eles presumem que, quando novas informações sobre os lucros e outros assuntos forem divulgadas, suas previsões serão validadas e o mercado aumentará o preço dos ativos. Compraram na baixa com base em uma estimativa superior do futuro e pretendem vender na alta. Embora essa abordagem compartilhe com o investimento em valor uma concentração nos fundamentos econômicos e ativos específicos, existem grandes diferenças. Primeiramente, ela se concentra em mudanças anteriores e antecipadas de preços, não no nível dos preços em relação aos valores subjacentes. Pode-se aplicar essa análise igualmente bem a uma negociação de ações a 10, 20 ou 50 vezes o lucro previsto. Um investidor em valor não consideraria essas situações como equivalentes. Em segundo lugar, essa abordagem não incorpora uma margem de segurança identificável para proteger o investimento do comportamento caprichoso do senhor mercado, que, afinal, é conhecido por fazer afundar o preço das ações em resposta a boas notícias. Portanto, embora o investimento em valor de Graham e Dodge seja mais frequentemente uma abordagem microfundamentalista, nem todos os microfundamentalistas, ou mesmo a maioria deles, são investidores de value investing. Cada uma dessas alternativas de investimento em valor pode levar a um registro de investimento bem-sucedido, desde que ele seja buscado cuidadosa e diligentemente. Os estudos estatísticos sugerem, cada vez mais, que os preços e volumes dos títulos
traçam padrões consistentes e reconhecíveis. Há correlações sérias positivas no curto prazo e reversão para a média no longo prazo. Existem investidores técnicos de sucesso. Variáveis macroeconômicas podem ser previstas com alguma precisão e afetarão os mercados de ativos de forma sistemática e identificáveis. Existem investidores macrofundamentalistas de sucesso. Os analistas que buscam energicamente as informações de fontes da empresa e do setor, sendo os melhores na descoberta de tendências, deveriam, em teoria e às vezes na prática, obter retornos de investimentos acima da média. Outra abordagem para investir fora da tradição do valor rejeita todas essas possibilidades. Surgiu da teoria moderna do portfólio e sua irmã, a hipótese do mercado eficiente, que foram desenvolvidas em departamentos de finanças das universidades no início da década de 1960, a premissa subjacente à teoria é que os preços atuais dos ativos, que são definidos pelas percepções coletivas de todos os participantes do mercado, incorporam com precisão todas as informações legalmente acessíveis sobre preços e valores futuros. Percepções equivocadas e decisões não racionais são consideradas essencialmente aleatórias. O otimismo excessivo, por exemplo, da parte de alguns investidores seria compensado pelo pessimismo excessivo da parte de outros. A percepção correta, ao contrário, sendo compartilhada por muitos investidores ativos e inteligentes, determinaria os preços de mercado. Esses preços refletem as melhores previsões de desenvolvimentos futuros que afetam o valor das empresas. Como resultado, os movimentos de preços futuros dependeriam do comportamento aleatório do investidor ou de novas informações relevantes que não poderiam ter sido previstas. Dadas essas premissas, as mudanças de preço futuras seriam imprevisíveis e os preços atuais seriam o melhor preditor da média dos preços futuros. Todas as tentativas de investidores individuais de superar o desempenho de uma carteira com base nos preços atuais seriam inúteis, uma vez que todas as mudanças seriam aleatórias. Dada essa visão dos mercados de ativos, o investidor inteligente deve se concentrar na minimização dos custos de transação e no gerenciamento de riscos. A primeira tarefa do gerenciamento de risco é diversificar totalmente os riscos de investimentos individuais. Da mesma forma que um extrator de petróleo avesso ao risco faz muitos furos para minimizar as perspectivas de esgotar as reservas, perfurando apenas os poucos que parecem mais promissores. No caso de ativos, essa abordagem significa comprar uma parte proporcional de todos os ativos de risco disponíveis para obter o retorno de mercado. Em segundo lugar, o risco remanescente, o risco sistemático, que não pode ser diversificado porque é o risco de todo o mercado, pode ser administrado combinando carteiras de mercado com um investimento em um ativo sem risco. Normalmente, títulos de dívida governamental de curto prazo. Ajustando a proporção da riqueza geral alocada ao ativo livre de risco, os investidores podem obter a exposição desde todo o recurso investido em ativo livre de risco até todo o recurso investido na carteira de mercado, de acordo com seu apetite por risco. Caso alguns investidores individuais ofereçam uma melhor relação risco-retorno do que as carteiras de mercado, investidores bem informados fariam fila por essas oportunidades. Ao elevar seus preços e assim diminuir os retornos futuros, essa atividade traria os preços de volta ao alinhamento risco-retorno que a teoria do mercado eficiente postula como condição normal. No final, para investidores que acreditam na eficiência do mercado, o processo de investimento consiste em decisões sobre alocação de ativos
a combinação certa entre livre de risco e mercado e minimização dos custos de transação com fundos mútuos de índices. A evidência empírica extensa desacreditou amplamente a forma forte da hipótese do mercado eficiente. Alguns gestores individuais e empresas superaram as carteiras de mercado em longos períodos. Além disso, as carteiras selecionadas por regras estatísticas simples, como aquelas com menor razão entre valor contábil e o valor de mercado, tiveram um desempenho significativamente melhor do que as carteiras de mercado sem aumento aparente de risco ao longo de períodos estendidos. Os resultados valem, com algumas exceções, para mercados externos durante o período para os quais dados adequados de retornos do mercado de ações estiverem disponíveis. No entanto, há um sentido importante em que os mercados são, sem sombra de dúvidas, eficientes. O retorno médio obtido por todos os investidores, ponderado pelos ativos possuídos em qualquer categoria de ativos, deve ser igual ao retorno médio dos ativos que compõem essa categoria. Isso significa que, se alguns investidores apresentarem desempenho superior ao do mercado em questão, outros investidores deverão apresentar desempenho inferior na mesma proporção. Antes dos custos de transação, a negociação de ativos é um jogo de soma zero. Com os custos de transação incluídos, torna-se uma soma negativa. Uma maneira de pensar sobre essa restrição que deve chamar a atenção sobre suas implicações é reconhecer que toda vez que você compra um ativo porque espera um retorno acima da média, alguém o está vendendo porque acha que o retorno ficará abaixo da média. Pelo menos, um de vocês sempre estará errado. Se o preço do ativo não se mover, vocês dois perderão os custos de transação e um de vocês perderá o retorno que poderia ter tido ao investir no ativo livre de risco. Não deveria ser surpresa, portanto, que quando levamos o esforço e as despesas em consideração, de 80% a 90% dos gestores de fundos ativos tiveram um desempenho pior do que a estratégia de mercado eficiente de comprar instrumentos vinculados ao índice com baixas taxas. Essa realidade inescapável é a característica mais importante do investimento ativo, a qual um investidor ativo nunca deve esquecer. Um investidor ativo deve ser capaz de identificar razões convincentes pelas quais estará do lado certo da operação com mais frequência. Os motivos porque, em outras palavras, você obterá retornos acima da média. Se você não conseguir fazer isso, então os investimentos em fundos de índice, conhecidos como investimentos passivos, porque buscam apenas imitar o mercado, não o vencer, e não tomam nenhuma decisão de investimento além de fazer ou não um investimento, sem subscrever a ideia de que o preço que o senhor mercado oferece por um ativo é sempre a melhor medida do seu valor fundamental ou que nenhuma abordagem de investimento superará uma abordagem passiva ao longo do tempo. Obrigado por assistirem, compartilhem a sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixem o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!